Boa noite, a paz do Cristo Servo, tudo bem com vocês? Desculpem o atraso, mas a internet não estava colaborando. Vamos chegar. Boa noite, Júlio, Joelson, Braga, Alberto. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantar. Boa noite. Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Vamos cantar juntos. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Vamos orar, vamos clamar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Rodrigo. Olha o Padre Wilson. Boa noite, Douglas, a Agnes, sua bênção, Padre Wilson. Vamos lá. Vamos então dar início. Oi Gabi, tudo bem? Aymar. Boa noite. Irã. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Irã. Estamos esperando você e Marisa para serem nossos convidados da live. Quando que vocês vão nos dar essa honra? Gente, ó, pressão mesmo, ó, falando ao vivo aqui, ó, para todo mundo. Ai, gente.
Coisa boa. Que bom ter vocês aqui com a gente. Então vamos dar início, né? Invocando a Santíssima Trindade, para que possa estar conosco Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduzindo, para que tudo corra segundo a vontade de Deus nessa live. Vamos cantar? Vamos lá. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus está aqui. Deus está aqui. Jesus está. O Espírito Santo, o Espírito está. O Espírito está. Maria está aqui. Maria está aqui. Então estamos muito bem acompanhados, né? Todos nós, todos vocês, com a Santíssima Trindade, Maria também. Então, aproveitando a presença de nossa mãezinha, vamos cantar para ela, para alegrar o coração dela ainda mais? Vamos lá. Uma coisa, que deu spoiler aí, né, do Irã. Pressionou, olha, ao vivo. Pressão ao vivo, que é para dar o sim. Mas assim, vocês aí nos indiquem quem que vocês gostariam de ver na live. Justamente. Vai colocando a gente, depois a gente revê toda a live, viu? E aí a gente acompanha os comentários e tudo. Então assim, vão dizendo aí quem que vocês gostariam de ver na live, porque aí a gente pode ir lá bater na porta. Aliás, bater na porta não pode, não né? Pode. Mas a gente manda direct, dá uma ligada. E aí a gente convida para estar aqui com a gente, tá? E pode ser pessoas também que a gente nem conhece, a gente vai atrás. Isso. Tá bom? Então... Só não pode pedir Padre Paulo Ricardo, Por que não? Itiba, porque eu acho meio difícil a gente conseguir, né? Que eles participem dessa live, né? Não é impossível não, né? Mas assim, bem difícil. Mas indiquem, deixem aí nos comentários, né? Aí escrevendo e depois a gente lê pra gente fazer o convite, tá bom? Ou se não quiser fazer assim ao vivo, uma pressão e tal... O Irã é muito chato. Não, o Irã é legal, Irã e Marisa. Eu gostaria muito de ver os dois aqui, né? Fazer esse convite aqui. Oi, Irã, oi, Marisa. A gente quer você aqui na live. Vocês aqui na live. Isso. Legal, gente. Agora vamos assim pra realidade, né? Três franciscanos. Se você conhece algum para nos dar o contato pra gente... Nos indiquem. Tá bom. Melissa tem o contato, maravilha. Padre Bento. Padre Bento já passou pela live, mas a gente pode chamar ele novamente. Lembra que deu erro? Que foi, não foi... daí a gente acabou fazendo do Zoom, né? Isso, vamos falar com o Padre Bento pra ele voltar também. Mas indiquem aí que depois a gente lê, tá bom? Se não quiser também indicar e quiser depois mandar uma mensagem no privado pra gente, não tem problema também. Mas a gente quer... Manda no nosso WhatsApp. Jean, manda o contato pra nós, que a gente entra em contato. Pra nossa mãe? Nossa mãezinha, vamos lá, homenageá-la. Minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço totalmente a vós, e em prova da minha devoção eu vos consagro meu coração, ó minha mãe. Tudo que
sou, vos consagro meus olhos, ouvidos, minha boca. Quero pertencer-vos para sempre. Ó Mãe incomparável, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Amém, mãezinha. Ensina-nos a servir como tu serviu. Ensina-nos a sermos sábios, corajosos. Não termos medo de nos entregarmos aos serviços de Deus. Amém? Então vamos agora pedir para os nossos anjos da guarda que estejam conosco, né, nesse momento, para que possam nos ajudar a louvar, a rezar a Deus, levar nossas orações diretamente a Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ao teu trono chegamos, clamamos, aviva-nos. O teu povo deseja e clama, aviva-nos. Toda a igreja deseja e anseia por mais de ti. Vem, acende o teu fogo em nós, Senhor. Outra vez, vem fogo santo encher, transformar, consolar. Vem, aviva-nos e vem romper as cadeias que me prendem a este mundo aqui. Eu sou filho, herdeiro, eleito, ungido e livre eu sou. Acende em nós teu fogo, ó Deus, faz o teu querer em nós. De tua graça eu quero mais, Senhor. Vem Espírito iluminar, vem Espírito iluminar, vem Espírito restaurar, vem Espírito tomar posse de nós, vem Espírito tomar posse de nós. Amém. Amém. Que tome posse de nós e nos conduza, né? Restaura tudo que precisa ser restaurado. Então vamos lá, chegou o momento, né, de chamar as meninas. Que coisa boa. Vamos lá. Aqui. Cadê? Será que elas desistiram, foram embora? Gente, elas não estão mais aqui. Achei a Larissa! Aqui, ó. Oi, meninas! A paz, boa noite!
A paz do Cristo servo. A Boa paz. noite. Oi. Oi. Estão nos ouvindo bem? Estamos? Estamos sim. Alô, cadê? Tá dando um eco no nosso, tá? A gente tá se ouvindo aí, entendeu? Só tem esse celular. Só tá no celular? Só tem um celular, aham. O outro não tá. Não, vamos assim. Mas, gente, meninas, muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, né? Por estarmos aqui reunidos. E aproveita esse espaço já para se apresentarem. Quem são vocês, uma por uma. E sobre o que vocês vão falar essa noite aqui pra gente. Eu sou a Melissa, tenho 20 anos, sou a irmã mais velha das meninas. Eu vou falar um pouco da minha missão, né, que a Dai chamou, do meu chamado com os jovens, especialmente o Joverante. Eu sou a Larissa, sou a do meio, e eu vou contar um pouco do meu testemunho na caminhada de jovem mesmo, porque a tia Dai pediu. A Dai também é do meio. Eu sou a do meio. Eu sou a mais nova, eu sou a Milene e eu tenho 11 anos. É, que legal. 12. Vamos lá, com vocês. Então, a minha caminhada na igreja começou desde novinha, né? Eu fui coroinha e fiz catequese e tudo. E quando eu deixei de ser coroinha, eu comecei a participar do grupo de jovens e fiz EJC. E aí, depois do EJC, eu conheci pessoas maravilhosas que são meus amigos até hoje, né? O Léo, o Douglas e tantos outros. Olha aí a camiseta do Gui. E essa amizade deu fruto, tanto é que os frutos são os jovens, né, que estão no Joverante, os jovens que estão à frente do Joverante. E foi muito importante para mim, porque o EJC, ele, apesar de sempre dos meus pais terem me educado na fé, né, o EJC foi muito importante porque ele foi um marco, realmente, onde eu me decidi por Deus, no sentido de não ir apenas à missa, mas fazer parte, ser igreja, né? E foi muito importante porque quando eu vivenciei o EJC, os meus pais também só iam à missa. E depois que eu vivenciei o EJC, eu sempre estava na igreja, né? Fui coordenadora do grupo de jovens. Então, eu queria aquilo para eles e eu comecei a rezar. Eu rezei para que eles fizessem o ECC. Eles fizeram o ECC no ano de 2013, foi um ano depois do meu EJC. E foi um ano muito difícil para a gente. Foi um ano que nós perdemos 2 pessoas, a minha bisavó e o meu avô. Foi um ano também que a gente passou por muitas dificuldades, de todas as formas, mas foi o ano que Deus quis também se encontrar conosco, né? E como meus pais já passaram por aqui também, eles falaram, o ECC foi o início, né, da caminhada deles, e da minha foi o EJC também. Então, eu queria falar para os jovens que, assim... Explica o que é o EJC? O EJC é um encontro de jovens com Cristo, né? Graças a Deus, na nossa paróquia São Luís Gonzaga tem 20 anos já. É a única paróquia daqui que tem, então jovens de outras paróquias acabam fazendo. No último vieram jovens de Paraná, de Ariquemes, né? Para que pudessem vivenciar esse encontro com Jesus. E é muito bom, é um encontro espiritual, né? O Guia Dai já puderam servir, sabem a maravilha que é. E, assim, foi o que marcou a minha caminhada, né? E depois do EJC, vieram outros encontros, veio o acampamento. Então, Deus foi muito bom, sabe? Gradativamente, Ele vai nos levando para águas mais profundas, né? Eu fiz EJC, inclusive essa blusa que o Tigui tá usando foi do meu EJC de 2018. Ah, tá. E eu, no meu EJC, falava, o tema era esse que estou à porta e bato. E assim, eu vou pra igreja, né? A gente tá na igreja desde sempre, desde pequena, São Luís é a minha casa.
Mas Jesus estava batendo ali e eu falava para ele entrar, só que eu não abria a porta. E em 2019, eu fiz o Carnajupe e teve uma menina que falou bem assim, gente, se entreguem a Deus, deixa ele cuidar da vida de vocês, fazer o que ele quiser. E eu falei, aqui, Deus, eu sou tua, pode fazer o que tu quiser. Só que, ao mesmo tempo que eu me entregava, eu ficava tipo assim, tá, faz o que tu quiser, mas eu tô aqui parado, entendeu? Vou ficar aqui do meu jeitinho, e aí tu vem e faz. E não mudava. E aí, ano passado foi um ano muito forte pra mim, porque foi quando eu comecei a perceber que eu precisava mudar. Eu precisava fazer alguma coisa para ser realmente de Deus, para acreditar nele de verdade, para confiar nele, para ele mudar a minha vida. Porque a gente fica no comodismo de, tudo bem, eu amo, eu creio, mas eu vou continuar aqui, eu vou à missa só no domingo, eu rezo um texto uma vez por semana, e assim vai, não é assim. E aí eu tive a graça de sonhar com Nossa Senhora em maio do ano passado. E ela me disse assim, não tenha medo, se entregue. E aí eu fiquei com medo. Não vou mentir, porque ela falou assim, não tenha medo, só diga sim. E eu falei, meu Deus, se Nossa Senhora veio falar comigo, é porque alguma coisa vai acontecer. E agora, o que eu vou fazer? E aí eu conversei com o padre Fernando no dia que teve o encontro da Chama do Amor. E aí eu falei pra ele o que eu faço. E aí ele falou assim, peça para que Deus se mostre grande na sua pequenez. E eu comecei a rezar isso todos os dias. Pedir para que Deus se mostrasse grande para mim. Se mostrasse grande através de mim. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, mas meu Deus, Nossa Senhora apareceu para mim, eu vou fazer o quê? E aí, em setembro ou agosto, eu fiquei muito amiga do Marcelinho. Ele começou a ir à missa todos os dias. A Melissa me falou, ele tá indo pra missa sozinho todos os dias. E assim, quando eu fazia catequese, eu detestava ir pra missa sozinha. Eu ia todo domingo, mas eu detestava ir sozinha. Porque eu ia de manhã e os meus pais iam à noite, porque eu tava no PPJ. E aí eu falei, coitado, ele vai pra missa sozinho. Vamos, né? Vamos ver o que dá. E aí eu fui uma vez. E quando eu vi, eu já tava indo todos os dias. E ele me mostrou a música do Frei Gilson, que dizia... aquela Tu és o centro. E só que eu já tinha escutado, mas eu nunca tinha escutado a parte da pregação. Que ele diz que a gente tem que aceitar Jesus, sim, mas que a gente tem que deixar tudo de lado e deixar ele ser o centro. E aí eu falei, meu Deus, era isso que Nossa Senhora estava tentando me dizer, eu não estava entendendo. E aí foi quando eu percebi que eu precisava mudar. Eu precisava aceitar Jesus de verdade, eu precisava deixar ele ser o centro da minha vida. E mudar tudo. Porque eu me vindo para missa todos os dias, e eu percebi que nos primeiros dias que eu fui, eu não estava comungando. Eu não tinha me confessado, então estava só indo para missa, não estava comungando. E a comunhão me fez muita falta. E aí foi quando eu entendi que eu não dava valor à Santa Missa. Que eu não dava valor a Jesus que estava ali. Que eu tinha comungado tantas vezes sem nem saber se eu estava limpa para aquilo. E aí eu comecei a dar mais valor. Tanto é que, assim, a gente foi para missa todos os dias, desde setembro do ano passado, até agora, antes da pandemia. Antes de começar tudo isso, né? E foi muito difícil para mim não ir à missa, não estar lá. Para mim é muito difícil só assistir a missa. Porque para mim eu preciso estar com Jesus, eu preciso estar ali. Tanto é que olhar a igreja, ver o sacrário e não poder tocar, não poder olhar, não poder chegar pertinho é muito doloroso. Mas eu entendi que eu tenho uma casa em cada lugar. Porque antes, quando eu era pequena, eu não gostava de ir em outras igrejas. Eu falava, não, mãe, a minha igreja é São Luís. Eu não vou no Amparo, eu não vou na Catedral. Não gosto. Eu vou pra missa só se for na São Luís. E quando eles iam na missa em qualquer outro lugar, eu não queria ir. E depois que a gente começou a ir à missa todos os dias, não é todo dia que tem missa em todas as paróquias, né? Então a gente ia cada dia em um lugar diferente. Tinha semana que a gente ficava cada dia num lugar, a gente descobriu o horário de todas as missas. E aí eu entendi que a minha casa era onde Jesus estava. E que Jesus estaria em todas as partes do mundo. Foi quando eu me apaixonei de verdade pela Igreja Católica, porque eu podia estar na China, que eu estaria na minha casa. Se eu fosse à igreja, eu estaria ali diante do meu pai, diante de alguém que me amou. E eu vejo que as pessoas falam muito da juventude e dos jovens de uma forma ruim. Como se os jovens fossem imaturos. E sim, eu sei que nós somos muito imaturos, mas eu acho que não se deve generalizar. O jovem quer sim fazer parte da igreja, mas às vezes a gente não tem essa brecha para entrar
As pessoas não escutam, é jovem, ele não leva nada a sério. E não é assim, sabe? Eu conheço tanta gente que está em busca do céu. Tanta gente da minha idade, mais nova que eu, que quer ir para o céu, que está vivendo uma vida santa, vivendo a castidade, vivendo a modéstia de uma forma tão bonita, enquanto tem pessoas adultas que ainda não entenderam isso. Então, eu acho que assim, a juventude tem sim o seu valor. E que bom que nós aceitamos ser jovens e ser jovens santos, sermos jovens de Deus, porque muitas pessoas deixaram isso para depois. Então é bom que a gente entenda que é agora que precisa mudar. E que nós estamos ali na igreja para tudo. A gente faz desde limpar o chão até se precisar, a gente canta, enfim, de tudo. A gente dança, a gente passa vergonha, mas a gente está ali. A gente faz parte da igreja. E muitos jovens já deram o seu sim para o jovem orante, já deram o seu sim para o retiro. E falam muito bem, falam muito melhor do que alguns adultos, né? E têm os seus dons. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam dar mais valor à juventude, dar mais valor ao jovem. Porque os santos foram jovens, eles abriram mão de tudo, sendo jovens. Tem um santo que eu sou apaixonada por ele, São Raimundo Nonato. Depois vocês podem pesquisar a história dele. Ele, para mim, é um exemplo. Eu acho que todo mundo tem que seguir o exemplo dele. Ele sofreu muito porque ele tentava salvar os índios. Só que os reis não gostavam dele. Então, eles colocaram um cadeado na boca dele para que ele não pudesse evangelizar. E mesmo depois de ter um cadeado de ferro grande, pesado na sua boca, ele continuou salvando muitas almas e salvando muita gente. Porque ele era testemunho vivo. A vida dele, ele exalava o cheiro de Jesus. Sabe? Ele exalava o cheiro de Maria. Então, a gente tem que exalar o cheiro de Jesus também. A gente tem que, mesmo se a gente não puder falar, não puder sorrir, não puder viver, só o fato da gente ter existido tem que ser importante. Tem que mostrar que nós somos, sim, filhos de Maria e filhos de Jesus. Na vigília da JMJ em Toronto, em 2002, o Papa disse realmente isso que a Larissa falou. E a gente não combinou, tá? Mas cedo a gente estava nervosa aqui. Aí eu falei, Larissa, para com isso. Aí ela falou assim, eu não sei o que eu vou falar. Eu falei, mas não é você que vai falar, é o Espírito Santo. Ela, fala isso pro meu coração, ele não tá entendendo. E assim, o Papa, ele falou justamente isso, né, que a Larissa falou. Fazer resplandecer a luz de Cristo nas vossas vidas. Não espereis por ser mais idosos, para vos empenhardes no caminho da santidade. A santidade é sempre jovem, como eterna é a juventude de Deus. A gente vê muitos casais que nos acompanham falando, né, eu não sou jovem, mas eu percebo que juventude é sinônimo de santidade, porque o santo ele deve ter aquele vigor, né? Ele tem que dispor de muita vontade, de muito vigor, que às vezes a idade não permite, mas Deus a gente faz, quando a gente tem Deus, a gente é capaz de fazer tudo, né? De enfrentar todas as barreiras. Então, é isso. A Dai tinha me perguntado assim, Mel, quais são as delícias e as provações, né? De trabalhar com jovens, enfim. Bom, eu vou falar um pouquinho do Jovem Orante, né? Tem uma galera aí do Jovem Orante acompanhando, que eu tô vendo. Um beijo, um abraço para todos. O Jovem Orante, o Padre Wilson falou um pouquinho já, né? Ele começou no ano de 2016, no ano do jubileu de Nossa Senhora Aparecida, os 300 anos de aparição dela. E foi tudo muito especial, né? Quando o Padre Wilson ele me mostrou a capelinha, ele que fez a nossa capelinha de Nossa Senhora Aparecida. E ele falou que ele sentiu que aquela capelinha deveria ficar com jovens por um ano em peregrinação nas casas. E quando ele me falou, eu fiquei muito assim, porque ele fazia pouco tempo que ele estava aqui, né? E eu trabalhava na secretaria da São Luís na época. E aí ele chegou me contando isso, eu falei, mas o que está acontecendo, né? Eu não estava entendendo muito bem, assim. E aí o Jovem Orante começou e o que começou com um grupo de 10 pessoas, em meses foi aumentando muito, né?
A gente não esperava tomar as proporções que tomaram. Hoje nós temos Jovem Antes em Paraná, temos 3 na São Luís, 2 no Nossa Senhora do Amparo. E é muito bom, porque a gente sempre recebe testemunhos. Para quem não sabe o que é o Joverante, nós fazemos a oração do Santo Terço sempre após as missas, porque antes e sobre todas as coisas, nós temos que ir à missa, né? É o santo sacrifício, é o amor de Deus por nós. E isso era uma coisa que, para nós que estamos à frente, talvez fazia parte da gente, que nós fomos nos tocar disso ano passado, não, esse ano, quando foi para Nossa Senhora do Amparo, o padre Geraldo falou assim, sabe o que eu achei mais lindo? Não é só porque vocês fazem os jovens conhecer a Nossa Senhora e essa devoção à Nossa Senhora, mas especialmente porque vocês ensinam a valorizar a Santa Missa. Porque antes de todo o terço, vocês vão à Santa Missa, vocês recebem Jesus, enfim. E aí eu comecei a me tocar, realmente, né? Eu falei, nossa, mas acho que já estava tão enraizado na gente isso, né, de certa forma. E realmente, a gente vê os jovens que começam aí, às vezes eles só vão pro terço, e quando a gente vê, opa, tá na missa, tô indo pra missa, aí chama alguém. Então, é uma delícia, realmente, sabe? É algo muito bom, é uma bênção de Deus. E hoje os meios de comunicação estão nos ajudando muito, muito, muito. Nós temos pessoas da Bahia nos acompanhando, de Pernambuco, de tantos lugares que às vezes a gente não imagina, né? Esses dias eu recebi o testemunho de uma moça de Pernambuco e ela falou assim, Mel, eu encontrei vocês num momento muito difícil na minha vida. E mandaram, né, um print, falaram que a gente tá agora rezando pelo aplicativo do Discord, que é de audiochamada, né? Nós temos a programação das orações. E ela falou assim, foi tão bom saber que tem jovens que estão buscando a Deus, sabe? Que estão tão longe, mas estão tão perto por meio da oração. E isso é muito bom, porque a gente se sente muito, muito pertinho mesmo um do outro, porque é Cristo que nos une, né? É Nossa Senhora que está conosco, que fez isso e que continua fazendo. E eu conversei até com os meninos, né, que estão à frente, eu falei, gente, o que Deus tem para nós? Porque é tanto que ele vem nos mostrando, ele vem agindo através da nossa pequenez, sabe? E isso que a Dai falou, sobre as delícias e as dificuldades. Eu não vejo como uma dificuldade, mas tem aquela frase, né? A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. E eu me cobro muito, porque cada jovem que está ali, eu me sinto muito responsável por aqueles jovens. Eu me sinto responsável pela salvação daqueles jovens, porque Deus confiou aquelas vidas a gente, né? E os pais chegam e falam, olha, eu tô confiando no meu filho, é você. Eu falei, mas olha o meu tamanho, olha, né? Tipo assim, quem eu sou? Mas essa confiança, sabe? E aí depois a gente fala, nossa, a minha família melhorou muito por causa do Jovem Orante, o meu filho. E a gente fica assim, mas não somos nós, né? Eu quero deixar claro isso, não somos nós, é a glória de Deus, né? Nós somos pecadores, é Ele que faz a obra, a graça é dele. Então, assim, eu vejo não como uma dificuldade, mas é uma responsabilidade muito grande, sabe? Todos os dias a gente se cobra muito mais, com certeza. E é algo que, por ser jovem, a gente quer sempre inovar, a gente quer resgatar. É uma sede que eu não sei explicar, sabe? Parece, por mais que a gente tenha muitos jovens, a gente tem 50, mas a gente quer mais, porque nós sabemos que os jovens precisam, né? Eu faço faculdade, eu faço psicologia, e aconteceu uma coisa quando eu entrei na faculdade, que eu acho que ninguém sabe. Quando eu entrei na faculdade, acho que foi na primeira semana, assim, foi um rapaz da minha turma, e um grupo estava indo pro bar. E aí ele chegou assim, bora? Eu falei, não, muito obrigada, né, não vou. E aí ele falou assim, eu sei porque você não vai. Eu falei assim, por quê? E eu não tava com cruz, eu não tava com nada, né? Na época eu não vivia modéstia também, não tava com nada. E ele falou assim, porque você é de Cristo. E aí eu fiquei
Eu fiquei assim, mas como é que ele sabe, né? E aí depois eu fui ver. E aí é uma coisa que hoje eu vejo muito. Talvez a nossa vida seja o único evangelho que o outro leia. E Cristo, ele se manifesta assim através de nós. Assim como o inimigo se manifesta através de nós. Então nós temos que ter extremo cuidado com as nossas palavras, Verdade. com a nossa vestimenta, né? Porque nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Deus precisa da gente. Na verdade, ele não precisa, mas ele quer precisar, né? Ele se deixa, ele quer nos usar. Então, assim, e esse mesmo rapaz, depois de um tempo, ele começou a ir para missa na São Luís. Que E legal. começou a persistir. Hoje ele não mora mais aqui, mas perguntou sobre as coisas da igreja. Então, assim, aos Fala de jovens, novo, meu. Travou bem na hora. Ele, onde que ele, tava? ele tá aí na missa? Ele começou a ir na São Luís Gonzaga. E isso, ele começou a ir na missa, porque assim, ele era, de certa forma, católico, entendeu? Entendi. E aí ele tinha feito catequese e tudo, ele falou assim, não, agora eu vou. Porque, tipo assim, por que a Melissa vive lá? O que tem lá, entendeu? O que tá acontecendo? Só que hoje ele não mora mais aqui, né? Ah, tá. Mas ele foi. Então, isso significa muito. Foi muito importante para mim isso. Não só dele, mas tem uma amiga minha da faculdade que está acompanhando, que é a Érica. E a Érica também foi uma pessoa que, em um momento, se eu não me engano, estava me preparando para a consagração à Nossa Senhora, ela me deu um livro de Nossa Senhora Aparecida. E a Érica nem falava comigo. E ela me deu porque ela falou que ela sentia que aquele livro era para mim. Que, nossa, eu lembrava muito, né, a Nossa Senhora e que ela viu cuidar de Nossa Senhora todos os dias que eu estava na sala de aula com ela. Apesar da gente não ser próxima, de não ter conversado com ela. Então, assim, eu não estou querendo voltar os olhares para vir nada disso. Mas para mostrar para vocês que, assim, vocês são também, né? Vocês devem ser a imagem e semelhança de Cristo. Né? Hoje eu fiz um post justamente falando sobre isso, que me perguntaram, nossa, mas não é errado querer parecer com Maria? Não, não é errado querer parecer com Maria, né? Porque ela foi a esposa perfeita do Espírito Santo. Foi ela quem gerou o verbo, foi ela quem educou e amou o Cristo. Então, que nós possamos tentar ter um coração tão puro quanto dela. Nunca vamos chegar aos pés dela, né? Ela é nossa mãe, nós temos que nos portar como filhos, né? Sendo obedientes e servos. Mas que nós possamos tentar, sim, nos assemelhar no sentido de buscar a santidade para agradar a Deus, né? Para o honrar. E, assim, é muito legal, porque o exemplo, ele arrasta, né? E quando eu comecei a usar as saias, depois eu fui vendo gradativamente outras pessoas, né? E nos momentos que foi difícil para mim viver a modéstia, uma pessoa que me inspirou muito, que me ajudou muito, foi a Agnes, né? Porque ela persistiu muito. E aí eu conversei com ela, eu chorei, eu falei assim, Agnes, mas eu não consigo, né? Assim, para mim tá sendo tão difícil. E ela falou assim, mas existe algo chamado modéstia da alma. E essa ninguém pode te roubar, né? Então, que os jovens, que nós possamos ter um tesouro que ninguém possa nos roubar. Que ninguém possa roubar a nossa dignidade de filho de Deus. Né? Muitas vezes os jovens, nós tentamos, eu sou jovem também, e muitas vezes eu tentei, enfim, nós tentamos saciar um espaço que é de Deus, com as coisas do mundo. O ser humano faz isso, né? E talvez a juventude seja uma fase mais conturbada, porque o jovem tem muito potencial de anunciar a palavra de Deus, né? Sim. Tem muita criatividade, enfim. E o jovem, ele é mais fácil também de ser moldado, de certa forma, né? Quando a gente vai ficando adulto é mais difícil, por causa da cabeça, enfim. Então, o inimigo, ele quer, assim, ele quer tentar destruir os sonhos da juventude, de uma juventude santa. Mas nós não estamos sozinhos nisso, né? E eu acho que é por isso que o Jovem Errante é tão importante, porque nos mostra que nós temos outros jovens ali, que se nós cairmos, vai ter quem nos levante.
E, e assim, uma coisa que eu gostei muito do Jovem Orante, já faz bastante tempo que eu participo, eu voltei pouquíssimas vezes, é que eu me sinto muito feliz por estar ali, por estar com aquelas pessoas, porque eu sou muito feliz ali, sem fazer nada de errado. E a gente passa horas, assim, já passamos madrugadas conversando sobre os assuntos da igreja e nunca termina, sabe? A gente precisa conversar mais sobre isso, mais sobre aquilo, faltou isso, e não é uma conversa que leve a gente a pecar, muito pelo contrário, é algo que leve a gente para o céu. E, de certa forma, o mundo acha que não é assim, que conversar e fazer as coisas e viver como Deus quer é algo muito ruim, é algo cansativo. E, pelo contrário, é muito bom, é assim, é difícil, é doloroso, principalmente por causa do mundo, porque ele fica o tempo todo, mas você pode fazer aquilo, isso é melhor, isso é mais legal. Mas quando você entende que as felicidades que o mundo te entrega são passageiras e o que Deus te dá é duradouro, é incrível, sabe? É maravilhoso. E, assim, eu vejo que Nossa Senhora, quando ela conversou comigo, eu nunca contei isso pra ninguém além do padre. Mas eu já tinha até esquecido, aliás. E ontem, tava pensando, a Shaddai mandou mensagem e falei, mas meu Deus, o que eu vou falar? E aí Nossa Senhora me lembrou que eu tinha sonhado com ela, eu comecei a fazer um monte de ligação. E eu vi que ela queria que eu falasse isso. E assim, eu vejo que ela me disse para eu não ter medo, para eu dizer meu sim sempre, para eu entender que não vai ser fácil, que vão ter vezes que as pessoas vão tentar me diminuir, por eu ser católica, por eu usar saia, por eu viver sorrindo, vão tentar tirar a nossa alegria. Mas eu sempre tenho como fugir para a comunhão, eu sempre tenho como me abrigar em Nossa Senhora, porque é bem aquilo mesmo. Nossa Senhora nos pega no colo, faz carinho, cuida da gente de uma maneira que ninguém pode cuidar. E nós fomos tão feitos para o céu que todo ser humano busca felicidade. Todo mundo quer ser feliz, só que as pessoas nem todas conseguem porque buscam em coisas vãs. E se você buscar a felicidade nas coisas do alto, você vai chegar um momento que você vai encontrar. Antes, né, quando eu era pequena, eu queria ir para o céu por medo do inferno. Hoje eu quero ir para o céu porque é uma obrigação. Eu não mereço o céu, mas Deus morreu por mim. Numa cruz, se feriu, foi chagado. Todos os dias eu abro mais as chagas dele com os meus pecados. Então eu tenho a obrigação de fazer o possível e o impossível para chegar no céu, assim como todos vocês têm. Porque somos filhos deles e os pais sempre querem seus filhos pertinho para poder cuidar. Tem tempo ainda, Gui? Tem 15 minutos. Tá, eu vou falar também de algo muito importante, né? Que a Milena tá com vergonha, por isso que ela tá quietinha, tá? Ela convidou que vai dar apoio moral pra gente. Tá certo. Aí os jovens, tudo isso que a Larissa falou, né? Os jovens podem falar, poxa, mas para vocês é muito fácil, porque vocês têm uma família que está na igreja, né? Então vocês têm pais que apoiam, porque nós conhecemos realidade de pais que não apoiam, de filhos que não conseguem ir para a igreja por causa dos pais, né? E sim, graças a Deus, nossos pais nos apoiam. Só que, como eu falei, eu comecei com a JC, e aí depois de um ano meus pais fizeram o ECC. E aí nós começamos, eu rezava por eles. E eu lembro de algumas dificuldades que eles passaram no casamento. E as meninas chegaram para mim e falaram assim, bora rezar, porque você sempre reza. E aí eu falei, tá, vamos rezar. E nós rezamos o texto. Rezávamos o texto várias vezes por nossos pais. Nós ainda rezamos, talvez eles estejam descobrindo agora, né? Nós ainda rezamos por eles, porque o casamento é algo sagrado, é algo de Deus, né? E é tão de Deus que Jesus quis fazer o seu primeiro milagre no casamento. Porque ele quer isso, é um pedacinho do céu, né? É o que também nos faz ir para o céu. Essa é a igreja doméstica. Enfim. E aí, nós rezávamos e foi algo muito bom. No sentido de que eu rezei para os meus pais fazer o ECC. Eu rezei para os meus pais fazerem um acampamento. E meus pais rezaram para os meus avós fazerem o ECC. E rezam para os meus avós fazerem um acampamento. Os meus avós fizeram o ECC
Meu avô começou a caminhar, vai à missa, tudo. Teve uma mudança muito grande na nossa família e hoje nós temos tios, tias que não participavam, que estão firmes. E é um efeito dominó. O que eu quero falar é que você é a salvação da sua família, né? Que nós não temos a família perfeita, ninguém tem. Mas Deus te colocou na sua família para ser filho, para ser esposo, para ser esposa, para ser neto, avô, avó, porque você tem uma missão aí. E essa missão é ser família, é ser luz de Jesus na tua família, é saber amar quando as pessoas talvez humanamente não mereçam o nosso amor, né? É saber não bater de frente, é saber obedecer, é saber se calar. E assim, não é fácil, Mel, mas depois que todo mundo começou a viver de fato como igreja, é fácil? Não. Talvez aí que se torne tudo mais difícil, porque aí o inimigo vai realmente te provar, mas que você não desista da sua família por medo, porque não tem nada que se compare a uma família que reza, que louva a Deus, né? E Deus mesmo será a força de vocês, a Sagrada Família. Eu sempre falo isso, que as nossas famílias, elas são e devem ser tão sagradas quanto a Sagrada Família, né? A nossa família deve ser como a Sagrada Família. Nós devemos nos amar, nos respeitar, como a Sagrada Família se amava e se respeitava. Não é algo talvez distante do que aquilo que nós vemos na sociedade, mas nós temos que pensar que nós também não somos daqui, então realmente vai ser algo distante de qualquer realidade do mundo, né? Porque é algo para o céu. Enfim, eu acho que é isso, que as nossas famílias, que os nossos jovens lutem cada dia mais pelo céu, porque é possível. Quero convidar também para conhecerem o Joverante, porque, como eu disse, o jovem não é quem é jovem assim em idade, mas é jovem em espírito, em coração, né? Então, que conheçam as famílias, todos que estiverem assistindo a live, que ainda não conhecem o nosso trabalho. Nós estamos rezando todos os dias o Santo Rosário, só que são com 4 horários de textos diferentes, porque algumas pessoas já estão trabalhando, enfim. E aí são vários horários ao longo do dia. Nós temos o nosso Instagram também, e aí vocês podem seguir lá a Joverante e entrar em contato conosco. Ou pedir suas orações que nós vamos rezar com muito amor e carinho. E assim, uma coisa que o Padre Wilson sempre diz, e eu guardo muito no coração, é: a família há de salvar o mundo. Sim, a família vai salvar o mundo, e é por isso que as famílias são tão tentadas. Hoje a gente vê a família tão desconfigurada, né? As pessoas tentam distorcer o que é uma família de verdade. E isso machuca, a gente vê isso refletido na sociedade. Quantas pessoas estão por aí sofrendo de tantas doenças psicológicas porque os pais não souberam ser pais ou porque não foram firmes de verdade, enfim. E a mamãe sempre diz que as famílias católicas, as famílias que têm fé, são as mais tranquilas. E realmente a gente vê nesse período muita gente... agora que a gente está em casa, né? As pessoas, mas meu pai, não aguento mais minha mãe, não aguento mais não sei quem, que complicado, tá difícil ficar preso em casa. E a gente vê os nossos amigos que são da igreja falando, pelo menos a gente tá todo mundo em família, pelo menos tá todo mundo juntinho. E eu fico sem entender às vezes, sabe? Quando as pessoas falam, mas gente, qual o problema de vocês? É a minha casa, né? O meu melhor lugar. Mesmo que esteja tudo bagunçado aqui em casa, eu quero voltar para casa. Sempre. E então que a gente saiba ser família. É muito importante ser família. E a gente deve ser luz na nossa família, deve ser luz em casa. Não importa como você está por dentro, sabe? Não importa se você sente raiva às vezes de alguém. Procure a confissão, procure conversar com o padre, converse com Jesus, mas não deixe isso destruir tua família, destruir os teus amigos que também são parte da família. Eu vejo que hoje não tenho mais só a família aqui de casa, mas a gente tem a família do PPJ, que sempre se apoia em tudo. Tem a família Jovem Orante, que está todo o tempo com a gente. E eu estava até falando para a Melissa que foi difícil encontrar uma foto só com as 3. Porque a gente tem tanta família que sempre tem uma pessoa faltando, uma pessoa a mais. E
Sempre tinha uma Agnes, uma Beatriz na foto. E foi complicado encontrar a foto. Mas é bom ser família. E é bom trazer outras pessoas para dentro da sua família. E assim, é uma coisa que a Larissa falou e eu lembrei. Nós viajamos, agora eu não lembro qual foi o ano certinho, acho que foi em 2017. E nós fomos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho uma foto muito bonita lá, né? Que é abraçada da minha mãezinha aqui da terra, né? E a minha mãe tá me apontando Nossa Senhora Aparecida. E ela falou assim hoje pra gente, a Day já tinha me chamado há uns dias, né? Acho que foi sábado. E eu fiquei caladinha. Porque eu sei como é que são as coisas aqui em casa, então eu sabia que ela ia ficar bem agitada, assim, sabe? Bem feliz. Eu falei, não, vou aguardar, né? E aí ontem, quando a Larissa soube, a Larissa já saiu, porque a gente é assim, a Larissa é toda mais animada, né? A Larissa já saiu do quarto, mãe, a senhora nem sabe. Aí quando foi hoje de manhã, aí a mamãe falou assim, Melissa, você já sabia? Eu falei, já, mãe. Eu falei assim, tu não fala nada, né? Mas enfim, aí hoje de manhã ela falou assim, olha, vocês não se esqueçam, e o papai mandou no comentário agora, então eu vou falar, né? Não posso desobedecer. Ela falou assim, olha, vocês não se esqueçam de falar que vocês foram consagradas a Nossa Senhora, né? Desde o ventre. A Sagrada Família desde o ventre. Então, eu lembro muito dessa foto. Que a minha mãe, que me levou para os braços de Nossa Senhora, né? E, infelizmente, nem todas as casas são assim. Mas você que é filho, você pode levar sua mãe para os braços da mãezinha do céu, né? Ter essa graça. Então, assim, aos pais, às mães que estão assistindo, conduzam seus filhos para o céu. Deus não recusa nenhum pedido nosso. Ainda mais se for um pedido para levar um filho tão amado para ele, né? Uma filha tão amada. Então, eu queria pedir isso, que os pais, as mães, não desistissem dos seus filhos, principalmente aqueles que são jovens, que passam por realidades difíceis. A gente sabe que os jovens são muito provados, né? Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, que nós somos do céu. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos um coração muito bom. Então, que nós não esqueçamos disso, mas que possamos cultivar isso no nosso próximo, especialmente dentro das nossas casas, na nossa família, né? Que nós possamos conduzir a nossa família toda rumo ao céu, especialmente a Nossa Senhora, que é a nossa mãe tão amada, tão querida, que sempre nos atende. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu acho que isso talvez é o mais difícil para a gente quer as coisas no nosso tempo. Mas é no tempo de Deus, que é perfeito, que é irrepreensível na vontade dele, né? Então, que as nossas famílias possam ser sagradas, que os jovens possam se reconhecer como território santo e sagrado que são, porque Santa Catarina de Sena já dizia que se os jovens fossem aquilo que Deus quer, colocariam fogo no mundo. E teve um santo também que disse que se todas as famílias do mundo rezassem, todos os pecados seriam perdoados e seria como se o céu se fizesse presente aqui na terra. Então, que nós possamos saber do nosso potencial, como filhos de Deus, porque é a misericórdia dele que faz isso sobre nós, né? Não somos nós, mas é ele. E é isso. Que lindo. E a Mili ficou quietinha lá atrás, dando o apoio moral, né, Mili? E o que você acha, Mili, de tudo isso, assim, você acompanhando a família, né, na igreja católica, como é que você vê isso, assim? Eu não sei o que falar. Você gosta, você acha bonita? Sim, por causa que teve uma época que a Melissa, ela tava usando só saia. Aí eu achava muito feio, sabe? Porque ela só usava saia. E ela não era, tipo assim, daquela curtinha. Era daquela grande. Aí eu ficava... Ela fala... né? Ela tá chorando. Não, depois então você fala pra mim no privado. Tá emocionada, né? Vocês três são muito lindas, os pais de vocês são muito abençoados por ter vocês. Eu só queria dizer mais uma coisa.
Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ficava pensando com relação aos dons, né? Todos nós temos um dom. E muita gente morre sem saber qual era o seu dom. E eu lembro que eu ficava triste porque eu falava, eu não tenho dom nenhum. Eu ficava triste realmente, falava, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu não tenho dom. E assim, eu falo muito, eu falo demais, eu falo toda hora. Eles perceberam. Só que eu nunca pensei que isso pudesse ser o meu dom. Até porque eu tava falando com a mamãe hoje, eu não consigo, eu já fui chamada várias vezes para fazer as coisas da igreja e eu nunca digo não. Mas eu não consigo planejar algo. Eu não consigo colocar no papel, sabe? Escrever. Quando eu tenho um tema, eu não consigo, sabe? Me foge tudo. E eu acho que isso é porque é o Espírito Santo que fala por mim sempre. E as pessoas sempre elogiam, né? Ah, você fala muito bem, sei lá, mas o que? Eu fico assim, gente, as pessoas não escutaram o que eu falei. Não era eu que tava falando aquilo, eu nunca falei isso, eu não lembro de ter dito isso. E realmente, porque eu nunca deixei que eu aparecesse, sabe? Assim, eu nunca quis que fosse eu que falasse, porque sempre que eu penso no que eu vou falar, eu nunca chego a uma conclusão legal, sabe? Eu nunca fico, não, isso não tá legal, poxa, as pessoas não vão querer escutar isso. Mas quando as pessoas escutam o que o Espírito Santo fala por mim, elas ficam maravilhadas. E aí é quando eu entendo que o dom do Espírito Santo não é o que a gente sabe fazer, mas é o que a gente aceita ele fazer por nós. E todos nós temos uns. É só a gente pedir para que ele se revele a nós, para que ele mostre e faça por nós. E assim, eu fico muito nervosa sempre que vou falar. Ainda agora eu tava aqui, a Melissa tava quase para arrancar meus cabelos, porque eu tava tremendo, batendo nas coisas. Deixa todo mundo nervoso. É, mas no final sempre dá tudo certo, porque o Espírito Santo age em nós. Então a gente tem que aceitar que o nosso coração... Duas coisas que eu falei hoje, né? A gente pode deixar Jesus abrir o nosso coração, só que ele não vai abrir, porque ele quer que a gente abra a porta. Ele quer que a gente deixe ele entrar. Não é dizer, entra aí que tá aberto, é ir lá e abrir. Ele quer ser bem recebido. Ele quer que a gente fale, oi, tudo bem? Fica aqui, agora eu quero que você more aqui. E isso exige tempo, exige dedicação, requer que a gente largue tudo. Se for preciso, vai parar de fazer tal coisa que você gosta porque não é legal, porque ocupa muito tempo, porque eu via que antes eu rezava o terço 11h30, eu rezava todo dia, mas eu rezava 11h30, que eram assim, os últimos minutos que tinham, e tinha que marcar o despertador, senão eu esquecia de fazer. E tudo era muito atropelado. Eu lembro que uma vez a minha catequista me disse assim, se vocês morarem perto da igreja, puderem, venham à missa todo dia. Eu olhei pra ela e falei assim, ah tá, eu vou pra missa todo dia. E a minha novela? E a série, como fica? E eu falei, não, né, no domingo já tá bom, ele pra igreja parece que a gente vai só no domingo, tá tudo bem. E agora, não ir pra missa todo dia é um martírio pra mim, assim, porque foi uma coisa que o Marcelo me falou e que eu entendi de uma forma muito bonita. Ele fala, eu não consigo ficar sem comungar, eu preciso receber Jesus. E quando eu fiquei agora nesse período sem comungar, eu entendi que eu precisava, eu necessitava dele em mim. Não é eu quero, é eu preciso. E todos nós precisamos, porque é um lugar no nosso coração, um espaço muito grande, que só pode ser preenchido por Deus. E que só Ele vai conseguir fazer esse lugar ficar, sabe, tudo só fica completo quando tem Ele. Então, a gente tem que aceitar que não podemos dizer não para Jesus. A gente tem que dizer sim, mesmo que seja difícil. E que os nossos corações, eles sejam abertos para Jesus sempre. Que deixemos sempre Ele entrar. E que peçamos sempre a ajuda de Maria, porque ela criou Jesus, né? Então, ela sabe tudo. Ela sabe do que Ele gosta, de como Ele gosta de ser tratado. E nós não somos nada, nós não somos ninguém. E entender isso é muito importante. Entender que nós não somos nada, mas nós somos muito, porque nós somos filhos dele. É difícil, mas parece contraditório, mas é verdade. Perto dele nós não somos nada. Mas para ele nós somos muito. E assim, uma coisa que a Lari falou sobre Nossa Senhora, né? Nossa Senhora criou Jesus. Nós temos que pedir essa graça, porque ela também quer nos educar, né? Ela quer nos criar, nos cuidar, como ela educou ao nosso Senhor. E tem uma palestra, uma pregação do Padre Fábio de Mello, que é linda. E Mel, calma aí, Mel. Calma aí, Mel. Eu fiquei ouvindo e não vi o tempo. 20 segundos vai encerrar. Bora voltar. Peraí, vamos encerrar direito.
Aí vocês Tá. voltam pra gente continuar a conversa. Vamos lá. Tá bom.